no coração da pacata cidade de Aberdeen, na Austrália. Uma vizinhança acostumada com a rotina silenciosa seria abalada para sempre. Naquela manhã de 1º de março de 2000, o cenário que aguardava os policiais não se assemelhava a nenhum crime comum. Em uma residência aparentemente banal, escondia-se uma cena que ultrapassava os limites do suportável, algo que mais parecia ter saído de um pesadelo do que da realidade. Como alguém, descrito por muitos como uma mulher comum e até maternal, poderia cometer um ato tão grotesco? A resposta estava nas camadas sombrias de sua vida pessoal. Um histórico de abusos, transtornos emocionais e explosões de fúria que se acumulavam como uma bomba relógio. E o que teria motivado Catherine a transformar seu lar em palco de uma das maiores atrocidades da história criminal australiana? A conclusão dos investigadores foi clara. Uma mistura de vingança, sadismo e desejo de humilhar sua vítima até mesmo após a morte. O investigador Peter Anthony Musil foi o primeiro a perceber que não se tratava de um assassinato comum. Ao adentrar a casa, encontrou marcas de sangue espalhadas em todos os cômodos, como se o horror tivesse se derramado pelas paredes. No entanto, nada se comparava ao que viu na cozinha. Pele humana cuidadosamente pendurada em um gancho, uma panela fervendo com restos humanos e pratos preparados como se estivessem prontos para serem servidos em um jantar de família. Esse foi apenas o ponto de partida de um caso que, mais do que chocar, revelaria ao mundo a face sombria de Catherine Knight, a primeira mulher na Austrália a receber prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Muito antes de se tornar o nome mais temido da história criminal australiana, Catherine Knight nasceu em meio a um ambiente completamente disfuncional. Filha de Barbara Hogan e Ken Knight, ela foi criada em uma casa que transbordava violência e instabilidade. Barbara já havia vivido um casamento conturbado, e quando se envolveu com Ken, trouxe para dentro de casa ressentimentos e frustrações que afetariam diretamente os filhos. Entre gritos, infidelidades e agressões, Catherine cresceu cercada de exemplos destrutivos. O impacto desse cenário foi profundo. Ainda menina, relatou ter sofrido abusos por parte de familiares próximos, acusações que mais tarde seriam levadas a sério por psiquiatras do tribunal. A infância da futura criminosa, que deveria ter sido marcada por inocência, foi dominada por dor e desestrutura. Esse histórico turbulento seria a base da personalidade instável e explosiva que a acompanharia ao longo da vida. Se por um lado Catherine era exposta a um ambiente familiar caótico, por outro encontrava refúgio no afeto de seu tio Oscar Knight. Ele era o único adulto em quem confiava e com quem conseguia compartilhar seus segredos. Quando Oscar tirou a própria vida em 1969, Catherine mergulhou em um luto profundo, que intensificou ainda mais sua instabilidade emocional. Na escola, esse lado sombrio começou a se manifestar com força. Era descrita como uma jovem solitária e agressiva, temida pelos colegas e até mesmo por professores. Embora fosse capaz de bons períodos de desempenho exemplar, demonstrando inteligência e dedicação, logo recaía em acessos de violência, chegando a agredir um professor em plena sala de aula. Essa dualidade entre momentos de disciplina e explosões brutais era um prenúncio de sua natureza contraditória. Ao mesmo tempo em que sabia conquistar respeito e admiração, revelava um temperamento imprevisível e perigoso. Ao deixar a escola por volta dos 15 anos, Catherine decidiu seguir os passos do pai, Ken Knight, conhecido por sua habilidade como açougueiro. Não demorou para que conseguisse seu primeiro emprego em um matadouro da região de Aberdeen, onde o cheiro metálico do sangue e o som de animais sendo abatidos eram rotina. Para muitos, trabalhar em um ambiente assim era repulsivo, mas para Catherine o contato com facas afiadas e com a carne crua parecia natural, quase reconfortante. Seu desempenho chamou a atenção dos supervisores. Embora fosse jovem e inexperiente,
Demonstrava destreza no manuseio dos instrumentos de corte e não demonstrava medo diante das cenas de abate. A recompensa veio em forma de um presente incomum, um conjunto de facas profissionais de açougueiro. Orgulhosa, Catherine passou a pendurá-las ao lado da cama, alegando que precisava tê-las sempre ao alcance das mãos. Esse hábito peculiar acompanharia a criminosa por toda a vida, simbolizando não apenas sua ligação com o trabalho, mas também sua fixação por armas cortantes. No ambiente de trabalho, Catherine construiu uma imagem dúbia. De um lado, era reconhecida como funcionária dedicada e eficiente, capaz de suportar a rotina pesada de horas exaustivas em meio ao barulho das máquinas e ao cheiro da morte. De outro, seus colegas a temiam pelo temperamento explosivo. Bastava uma provocação mínima para que ela partisse para a intimidação, empunhando facas ou ameaçando quem ousasse desafiá-la. Relatos posteriores de vizinhos e conhecidos reforçaram essa imagem. Mesmo fora do matadouro, Catherine exibia um comportamento agressivo e dominador. Combinava momentos de aparente gentileza com atitudes assustadoras, capazes de deixar qualquer pessoa em alerta. Era como se a jovem tivesse encontrado, naquele ambiente sangrento, o palco perfeito para alimentar tanto seu senso de poder quanto sua instabilidade emocional. Em 1973, Catherine iniciou um relacionamento com David Kellett, um colega de matadouro que já carregava consigo um histórico de traumas e alcoolismo. Ele havia presenciado a morte de um amigo em um acidente ferroviário e também participou do resgate de crianças em um desastre de ônibus atingido por um trem. Experiências que o marcaram profundamente. O álcool era sua forma de anestesiar a dor. Para Catherine, no entanto, a fragilidade de David representava uma oportunidade de controle. No ano seguinte, o casal decidiu se casar. A cerimônia, que deveria ser um momento de alegria, já demonstrava sinais do que estava por vir. A mãe de Catherine, Bárbara, teria alertado David. Sua filha possuía um temperamento perigoso e qualquer erro poderia custar-lhe a vida. A advertência parecia exagerada, mas se confirmaria tragicamente pouco tempo depois. Na noite de núpcias, a violência se manifestou sem demora. Irritada pelo fato de David não corresponder às suas exigências sexuais, Catherine tentou estrangulá-lo ainda na primeira noite como marido e mulher. O episódio foi apenas o início de uma união marcada por agressões e descontrole. Conforme os meses passavam, os ataques se tornavam cada vez mais severos. Em uma ocasião, grávida da primeira filha, Catherine golpeou David na cabeça com uma frigideira de ferro, causando-lhe um traumatismo craniano que o levou ao hospital. Mesmo diante da gravidade da agressão, David retirou a queixa após pressão da esposa. O padrão se repetia: explosões de fúria, violência seguida de pedidos de desculpa e momentos de aparente calma. O relacionamento, longe de ser uma vida conjugal comum, era na realidade um campo de batalha onde David lutava pela própria sobrevivência. O nascimento da filha, Melissa Ann, em maio de 1976, não trouxe estabilidade. Pouco tempo depois, Catherine protagonizaria atos ainda mais perturbadores, que colocariam em risco não apenas o marido, mas também a própria criança. Após o nascimento de Melissa Ann, em 1976, o comportamento de Catherine atingiu níveis ainda mais alarmantes. Pouco tempo depois de ser abandonada por David Kellett, ela foi vista empurrando o carrinho da bebê de forma agressiva pelas ruas de Aberdeen, visivelmente alterada. Denúncias levaram à sua internação em um hospital, onde foi diagnosticada com depressão pós-parto. Recebeu alta após algumas semanas, mas o problema estava longe de resolvido. Logo em seguida, Catherine protagonizou um dos episódios mais perturbadores de sua trajetória. Deixou a filha recém-nascida sobre os trilhos de uma linha férrea, enquanto um trem se aproximava.
A tragédia só foi evitada graças à coragem de um homem conhecido como Old Ted, que retirou o bebê segundos antes da passagem da locomotiva. Poucas horas depois, Catherine roubou um machado e saiu pela cidade ameaçando pessoas, sendo novamente detida e encaminhada a tratamento psiquiátrico. Mesmo após sucessivas internações, Catherine não demonstrava sinais de melhora. Em outro episódio, sequestrou uma mulher sob a mira de uma faca, obrigando-a a dirigir até Queensland. Durante a fuga, declarou que pretendia matar o mecânico responsável por consertar o carro de David, acreditando que ele havia ajudado na separação. Em um posto de gasolina, a vítima conseguiu escapar e pedir ajuda. Quando a polícia a localizou, Catherine estava armada, mantendo um garoto como refém. Após uma tensa negociação, foi desarmada com o uso de vassouras e levada ao hospital psiquiátrico de Morisset. O caso ganhou notoriedade local e evidenciou o perigo que ela representava não apenas para parceiros, mas para qualquer pessoa em seu caminho. Apesar de tudo, David Kellett acabou voltando a se envolver com Catherine, levado pela esperança de que ela pudesse melhorar. O retorno, contudo, apenas prolongou o ciclo de abusos e instabilidade. O que antes era visto como surtos isolados começava a se revelar como um padrão constante de comportamento violento, um prelúdio do que ainda estava por vir. Em 1986, Catherine iniciou um relacionamento com David Saunders, um mineiro de 38 anos. No início, mostrava-se carinhosa e dedicada, como se buscasse reconstruir a imagem de companheira ideal. Contudo, bastaram alguns meses para que o comportamento agressivo voltasse a dominar a relação. Tomada pelo ciúme e pela paranoia, frequentemente expulsava David de casa, acusando-o de traição sem qualquer prova. A violência escalou de forma assustadora. Em um episódio marcante, Catherine matou a golpes de faca o cachorro de estimação de Saunders, um filhote de Dingo, apenas para demonstrar o que seria capaz de fazer caso ele a deixasse. O gesto, cruel e calculado, deixou o homem aterrorizado. Pouco depois, ela o atacou com uma frigideira, fazendo-o perder a consciência. Mesmo diante desses abusos, David permaneceu ao lado dela, preso ao ciclo de manipulação e medo que Catherine sabia exercer com habilidade. O relacionamento gerou mais uma filha, Sarah, ampliando o número de crianças sob os cuidados da criminosa. Catherine e David chegaram até a comprar uma casa juntos, mas a residência logo se transformou em um ambiente sufocante. Catherine a decorava com peles de animais, ossadas, armadilhas enferrujadas, facões e outros objetos que criavam uma atmosfera macabra. Era como se o lar refletisse sua mente perturbada. As agressões não cessaram. Em um ataque, Catherine golpeou Saunders com uma barra de ferro e depois cravou uma tesoura em seu abdômen. Assustado, ele decidiu fugir, mas ao retornar para buscar seus pertences encontrou todas as roupas cortadas em pedaços. Quando tentou retomar contato com a filha, descobriu que Catherine havia mentido para a polícia, acusando-o falsamente de agressão. Isso resultou em uma ordem de restrição contra David, que se viu impotente diante da manipulação da mulher. Assim, mais uma vez, Catherine destruía um relacionamento com violência, ameaças e mentiras. A cada parceiro, a cada ataque, seu histórico se tornava mais sombrio, reforçando a imagem de alguém que não podia ser controlada, nem contida, apenas temida. Depois do fim turbulento com David Saunders, Catherine não demorou a iniciar outro relacionamento. O escolhido foi John Schillingworth, ex-colega de Matadouro, um homem de 43 anos que, naquele momento, parecia oferecer a estabilidade que ela nunca havia encontrado. A união resultou no nascimento de mais um filho, o quarto de Catherine. Por alguns anos, a vida parecia seguir um curso menos violento. Contudo,
A personalidade imprevisível de Catherine logo voltou à tona. Discussões constantes, manipulações emocionais e acessos de raiva marcaram a convivência. Schillingworth resistiu por 3 anos, até perceber que sua saúde física e mental estavam em risco. O rompimento, para ele, significaria um alívio, tanto que mais tarde descreveria o término como a maior sorte de sua vida. Pouco depois, Catherine iniciou o relacionamento que mudaria para sempre o rumo de sua história. Conheceu John Charles Thomas Price, popularmente chamado de Pricey. Pai de 3 filhos e homem respeitado na comunidade, John era conhecido por seu bom humor e por ser prestativo com amigos e vizinhos. Apesar de saber dos relatos de violência envolvendo Catherine, decidiu se arriscar ao lado dela, atraído por seu charme inicial e pela aceitação que seus filhos também demonstravam. No começo, a relação parecia tranquila. Catherine mostrava-se atenciosa, cuidava da casa, costurava e se dedicava ao parceiro. Para muitos, aquele era o retrato de um casal feliz. Porém, com o tempo, as mesmas sombras que marcaram os relacionamentos anteriores começaram a ressurgir. Catherine tornou-se controladora, ciumenta e vingativa. Quando John recusou seu pedido de casamento, a mulher reagiu de forma devastadora. Enviou ao empregador dele uma fita de vídeo com falsas acusações de roubo, o que resultou em sua demissão. Foi um golpe cruel, pois Price mantinha uma carreira sólida em uma empresa de mineração, de onde sustentava a família. Apesar da gravidade do ato, o casal reatou meses depois, para surpresa e desapontamento dos amigos de John, que já alertavam. Viver com Catherine era como andar em terreno minado. Estava claro que algo terrível poderia acontecer. E aconteceria. Quando Catherine voltou para a vida de John Price, o clima já não era o mesmo. Os amigos de Price foram claros. Se ele continuasse com ela, perderia o respeito e a convivência de todos. John, no entanto, acreditava que poderia controlar a situação. Não permitiu que Catherine voltasse a morar em sua casa, mas manteve o relacionamento. Essa decisão, que parecia prudente, apenas alimentou ainda mais a fúria dela. As discussões se tornaram frequentes, sempre acompanhadas de ameaças. Catherine não aceitava o distanciamento e reagia de forma cada vez mais violenta. Em fevereiro de 2000, durante uma briga acalorada, ela o atacou com uma faca, desferindo um golpe no peito. John sobreviveu, mas esse episódio deixou claro para todos que sua vida corria sério risco. Pouco depois, ele entrou com um pedido judicial de restrição contra Catherine, na tentativa de proteger a si e a seus filhos. O processo judicial parecia uma medida de segurança, mas John sabia que não seria suficiente. Aos amigos mais próximos, confessava que estava convencido de que seria morto por Catherine. Em um desabafo marcante, chegou a dizer: "Se eu não aparecer no trabalho amanhã, é porque ela me matou." Apesar dos conselhos insistentes para não voltar para casa, John não conseguiu se afastar completamente. Tinha medo de que Catherine fosse atrás de seus filhos, e isso o fez permanecer próximo. A decisão se revelaria fatal. No dia 29 de fevereiro de 2000, Catherine organizou cada detalhe de seu plano. Comprou uma camisola nova e deixou os filhos de John na casa de amigos, criando o cenário perfeito para o ataque. Quando ele chegou em casa, a rotina parecia normal. Jantou, assistiu televisão, antes de dormir, teve relações sexuais com Catherine. O que ele não sabia era que, ao adormecer, estava prestes a enfrentar o fim mais cruel que alguém poderia imaginar. Na madrugada de 1º de março de 2000, a tragédia finalmente se concretizou. Depois de adormecer ao lado de Catherine, John Price foi surpreendido no próprio quarto. Enquanto ele dormia, Catherine pegou uma faca de açougueiro cuidadosamente escondida e iniciou o ataque. O primeiro golpe acertou o peito, atingindo órgãos vitais.
Mesmo gravemente ferido, John conseguiu levantar-se e acender as luzes, numa tentativa desesperada de escapar. Sangrando, ele correu até a porta da frente, deixando um rastro visível pelo corredor. Porém, Catherine o perseguiu implacavelmente, desferindo facadas sucessivas até que ele tombou próximo à entrada. Ao todo, a perícia contabilizou 37 golpes, distribuídos pelo tórax, costas e membros. Cada ferida refletia não apenas a intenção de matar, mas uma fúria acumulada que transbordava em violência repetitiva e descontrolada. Depois do assassinato, Catherine deu início a uma sequência de atos que transformariam aquele crime em um dos mais horrendos já registrados na Austrália. Com precisão quase profissional, ela esfolou o corpo de John, pendurando a pele inteira em um gancho na porta da sala de estar, como se fosse um troféu macabro. Em seguida, decapitou a vítima e colocou a cabeça dentro de uma panela com vegetais, preparando-a como se fosse uma refeição. Na cozinha, montou 2 pratos completos com carne humana, acompanhados de batatas assadas, abóbora, repolho e molho. Ao lado de cada prato, deixou bilhetes com os nomes dos filhos de John, sugerindo que pretendia servir a carne do próprio pai às crianças. A terceira refeição, encontrada mais tarde no quintal, parecia ter sido rejeitada pela própria assassina. Quando os investigadores chegaram, a casa estava coberta de sangue, desde o quarto até a sala de estar. Sobre a poltrona próxima ao corpo mutilado, foram encontrados um maço de cigarros e uma pedra de amolar, reforçando a frieza da cena. O corpo, desprovido de pele, estava posicionado de forma grotesca, com uma garrafa de refrigerante nas mãos e as pernas cruzadas, como se fosse uma encenação sarcástica feita pela assassina. Logo nas primeiras horas da manhã de 1º de março, colegas de trabalho de John Price estranharam sua ausência. Conhecido por ser pontual e comprometido, o atraso foi o alerta que levou um amigo até sua casa. Ao se deparar com manchas de sangue na porta, acionou imediatamente a polícia. O investigador sênior Peter Anthony Musil foi designado para o caso, acompanhado pelo sargento Neil Raymond e outros oficiais. A cena encontrada superava qualquer expectativa. O pedaço de carne cozida no gramado dos fundos foi apenas a primeira pista de que havia algo mais terrível dentro da residência. Ao entrar, os policiais se depararam com a pele humana esticada na porta da sala, confirmando que não se tratava de um homicídio comum. Para os agentes, era um espetáculo de horror que desafiava até mesmo os profissionais mais experientes. Cada cômodo oferecia um detalhe que consolidava a acusação contra Catherine. No fogão, a panela continha a cabeça de John e legumes em cozimento. Sobre a mesa, 2 pratos preparados cuidadosamente aguardavam convidados que jamais chegariam. No balcão, 2 facas ainda ensanguentadas repousavam ao lado de cartelas de remédios parcialmente usadas, sugerindo que Catherine havia ingerido comprimidos após o crime, talvez na tentativa de simular um suicídio. Em outro ponto da casa, uma carta escrita à mão e manchada de sangue foi encontrada. Nela, Catherine acusava John de crimes inexistentes contra sua filha, justificando o assassinato como um ato de vingança. A perícia, entretanto, comprovou que as alegações não tinham fundamento. Catherine foi encontrada inconsciente em um dos quartos, após ingerir altas doses de medicamentos. Sobreviveu e foi imediatamente detida, tornando-se a única suspeita. O conjunto de provas era irrefutável. Testemunhas sobre sua violência no passado, a cena cuidadosamente preparada e as marcas de faca compatíveis com seu histórico de açougueira. Para a polícia, não havia dúvida. Catherine Knight havia planejado e executado um dos crimes mais brutais da história australiana. Após ser presa e recuperada da ingestão de medicamentos, Catherine Knight negou qualquer lembrança do que havia ocorrido naquela noite. Sua defesa tentou alegar amnésia e dissociação,
sustentando que ela não tinha consciência dos próprios atos. Entretanto, o peso das provas recolhidas na cena do crime tornava a estratégia quase impossível de manter. O julgamento, inicialmente marcado para julho de 2001, foi adiado para outubro do mesmo ano e ganhou grande repercussão na Austrália. O caso não era apenas sobre assassinato. Tratava-se de mutilação, canibalismo e humilhação póstuma da vítima. A promotoria, liderada por advogados experientes, convocou ex-companheiros, familiares e vizinhos que descreveram anos de abusos, ameaças e ataques violentos cometidos por Catherine. Cada testemunho reforçava a imagem de uma mulher instável e cruel, capaz de transformar qualquer lar em cenário de terror. O ápice do julgamento ocorreu quando a promotoria apresentou as fotografias da cena do crime. O juiz Belriock F. alertou os jurados de que poderiam ser dispensados caso não suportassem as imagens. Alguns aceitaram a sugestão, incapazes de lidar com tamanha brutalidade. Para os que permaneceram, a exibição deixou claro que não havia espaço para dúvidas. Os atos de Catherine foram frios, planejados e sádicos. Pouco antes da conclusão do processo, Catherine mudou sua declaração e se declarou culpada pelo assassinato de John Price, evitando a necessidade de um júri deliberar. Ainda assim, o juiz deixou claro que a gravidade do crime exigia a pena máxima. Em 9 de novembro de 2001, Catherine Mary Knight tornou-se a primeira mulher na história da Austrália condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O tribunal registrou explicitamente que ela nunca deveria ser solta. A sentença não apenas marcou a vida da assassina, mas também entrou para a história judicial do país como um símbolo de que certas atrocidades não podem encontrar qualquer forma de clemência. Após sua condenação em novembro de 2001, Catherine Knight foi enviada à prisão de segurança máxima em New South Wales, onde permanece até hoje. Próxima dos 70 anos, cumpre sua pena perpétua trabalhando como faxineira, já que não tem mais acesso a facas ou utensílios de cozinha. Entre as detentas, é vista com desconfiança. Algumas a temem, outras a desprezam, e poucas ousam se aproximar. Ainda que sua defesa tenha tentado recorrer em 2006, a corte rejeitou o pedido. O juiz reforçou que a crueldade demonstrada era tamanha que jamais poderia haver libertação. Assim, Catherine permanece como a primeira e única mulher na história da Austrália a receber a sentença de prisão perpétua sem direito a condicional, uma marca que a coloca no mesmo patamar de monstros que assombraram o mundo. O caso Catherine Knight continua sendo estudado por criminologistas, psicólogos e jornalistas. Sua trajetória revela um padrão de violência progressiva que, por anos, foi ignorado ou minimizado por parceiros, familiares e até pelas autoridades. O resultado foi um assassinato que não apenas ceifou a vida de John Price, mas também deixou cicatrizes na pequena comunidade de Aberdeen e em toda a sociedade australiana. Mais de 2 décadas depois, a lembrança daquele 1º de março de 2000 ainda provoca arrepios. O corpo esfolado, a cabeça cozida na panela e os pratos preparados para os filhos da vítima transformaram o caso em um marco da crueldade humana. Catherine demonstrou que, sob uma aparência de mulher comum, podia residir uma mente capaz dos atos mais impensáveis. Sua história é frequentemente lembrada como um alerta. Sinais de violência não devem ser ignorados. Quando não interrompidos a tempo, podem culminar em tragédias que desafiam até mesmo a capacidade de compreensão. E, no caso de Catherine Mary Knight, a brutalidade alcançou um nível tão grotesco que, ainda hoje, é difícil acreditar que alguém tenha sido capaz de transformar amor em carnificina e um lar em um palco de horror. Esse foi apenas um dos muitos casos sombrios que vamos revelar por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nada. E me diz nos comentários de onde você acompanha essa história.